Oi pessoal, faz tempo que eu não apareço, né? Eu tava em mergulhos aí nas minhas profundezas, mas aproveitando esse mês de março, que é o mês em que a gente comemora o Dia da Mulher, eu resolvi subir para trocar com vocês umas reflexões aí, para partilhar com vocês. E, lógico, o ser mulher, né? Que é o tema que eu sempre abordo, mais do que o ser mulher. Como nós utilizamos a energia feminina que habita nas mulheres. Habita nos homens também, mas predominantemente nas mulheres. Né? E eu fiz essa brincadeira aí das profundezas, que na verdade não é brincadeira, né? De vez em quando eu dou uns mergulhos pro meu mundo interno. Vou fazer umas pesquisas nos meus mares profundos, buscar inspiração para minha prática, para minha arte, para minha vida. E o feminino tem a ver com isso, né? O feminino, ele tem a ver com essa experiência de viver na superfície, viver no mundo solar, não é? Mas também essa necessidade de mergulhar em si mesma, para poder buscar aquilo de mais primário, de mais original, de mais próprio que nós temos, para poder levarmos a vida de uma maneira substancial, né? E como eu estou sempre trabalhando com mitologia, com arquétipos, com deusas, eu vou trazer para vocês pequenos pedaços, não vou trazer o mito, a história toda não, de uma divindade, né, que pode muito bem representar a mulher, o feminino. Eu já trabalhei com histórias gregas, judaicas, celtas, enfim, mas eu vou trazer uma personalidade muito querida aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no Caribe, na África principalmente, que é o berço, né, onde nasceu esse ser, eu posso dizer esse ser, ou essa divindade, ou esse arquétipo, ou essa força, não importa. Mas essa representação do feminino, que eu acho de uma potência maravilhosa, né? E de quem que eu tô falando? Claro, da grande mãe Iemanjá, né? No Brasil e nesses países ela é cultuada, né? Ela é um dos principais orixás aí das religiões de matriz africana, mas independente dessa abordagem do aspecto religioso, eu sempre busco a questão filosófica, a questão mitológica, a questão simbólica que está impregnada nesses mitos, nessas construções milenares e que servem para explicar o mundo, explicar os relacionamentos, explicar o comportamento e, principalmente se tratando de Iemanjá, explicar a natureza feminina, né? Ela que é conhecida como a grande mãe, não é? E não tem como a gente desassociar o feminino à mulher de mãe, independente da mulher ter filhos biológicos, não é? Mas a energia feminina que nós mulheres ancoramos, ela é uma usina, ela é uma potência criadora de filhos. Filhos esses que podem ser ideias, sonhos, afetos. E Iemanjá é muito lindo, porque ela é conhecida como a rainha do mar. E o que de mais profundo, se não o mar, não é? Nós sabemos que a criação da Terra, né, antes de tudo existir, as primeiras manifestações, quando nada existia ainda, não só em outras mitologias, mas a ciência também nos mostra isso, que a primeira forma de vida veio da água, não é? A primeira molécula que se uniu a outra e que criou um ser vivo veio da água, né? Veio da água salgada. Então, Iemanjá, ela representa, além da mãe, né? Da grande mãe de todos, a mãe de todas as cabeças, a mãe de todos os orixás, ela, para além dessa história religiosa, mítica, ela encarna o conceito do princípio gerador, do princípio criador, porque o nosso planeta começou de algum lugar. E, como
como eu já falei, mitos, mas também a ciência nos mostra. Da água veio tudo, nós viemos da água, nós somos formados da água. O nosso útero é água, né? Quando nós estamos grávidas ou quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, nós estávamos imersos no mar, né? Não era um oceano infinito, mas era o nosso oceano particular. Então, falar da Grande Mãe Iemanjá, que é assim um ícone, né? Um arquétipo que eu amo muito, que eu respeito muito, que eu me vejo muito, é falar dessa potência criadora, é falar do feminino, né? Iemanjá, ela tem essa dupla cidadania, vamos dizer assim. Ela é das águas e ela é da terra, não é? Ela tanto é das profundezas, ela é metade peixe, não é? A sereia, como ela é metade mulher. E se a gente for pensar em peixe, né? Peixe nos fala de fecundidade, peixe nos fala de multiplicação. O peixe, quando vai procriar, não é um filho, dois, é milhares, né, de ovos que são depositados e que enchem aí os oceanos e se reproduzem e alimentam e geram vida. A multiplicação dos peixes, né, também nos fala desse princípio da fé, da imaginação, daquilo que é pequeno, mas que vem dessas profundezas. E quando eu digo profundeza, eu estou dizendo do inconsciente, eu estou dizendo da imaginação, eu estou dizendo do útero sagrado, tanto o útero da mulher como o útero de Deus, né? Que é o grande criador ou criadora, enfim, a força que gera vida. E o peixe, ele fala disso, né? Dessa saciedade, dessa questão da sobrevivência, de matar a fome, não é? E é a mãe, a grande mãe, é aquela que nos nutre. Não só aquela que do nada cria, gera, né? Da água faz criar toda a vida, as amebas, as bactérias, os girinos, os peixes, as tartarugas que foram evoluindo e virando aí os jacarés, os mamíferos, enfim. A questão da evolução dos animais mesmo, dos seres vivos, mas as plantas, as algas que também alimentam. Então, quando eu falo de Iemanjá, é disso que eu estou falando, não é? É dessa explosão de criação, dessa coisa milagrosa, que é do nada gerar abundância. A grande mãe que tem peitos enormes porque amamentou, né? Diz aí o Itã de Iemanjá, né? A mitologia, que ela tinha inclusive vergonha dos seios dela porque eram muito grandes. Por quê? Porque ela alimentou muitos. E os seios dela estão sempre aí, disponíveis para dar alimento para aquele que buscar. E do que é isso? Né? É essa potência criadora que está na vida e que quem busca a vida e que quem tem fome de vida abre a boca que vai buscar, que vai ter um peito farto. Porque Iemanjá também fala da terra, apesar de falar da água, do útero, fala da mãe terra, fala dessa fecundidade, não só de alimentos e das coisas todas que a terra nos oferece, mas das oportunidades, das cores, dos sons, de tudo aquilo que é manifesto, que é matéria, né? Iemanjá, ela representa aquela energia, aquele poder celestial que estava para além da matéria e que se materializou para trazer amor, vida, cuidado, nutrição, né? Por isso seus seios estão fartos. E é muito lindo, porque toda mulher é uma Iemanjá, né? Independente da sua religião, independente, né, do seu credo, nós temos esse arquétipo. Por quê? Porque nós somos a potência da criação. Nós temos um útero que é sagrado, um útero que é um espacinho, mas que é capaz de expandir e abrigar uma vida, às vezes duas, às vezes três, às vezes quatro, né? As mulheres que a gente vê que tem um monte de filho ao mesmo tempo. Ou seja, vai quase que contra a natureza. Como é que pode vários seres humanos morarem e habitarem em uma mulher? É muito, muito louco isso, né? Pensar. Mas esse é o milagre de ser feminino, de ser a mulher, de ter esse útero independente, de gestar e de parir filhos. Mas as coisas materiais, elas apontam para coisas espirituais,
né? O nosso corpo, a matéria, é uma metáfora de coisas muito maiores. Então, se as mulheres foram criadas com o dom de ter um útero, significa, né, nada mais é do que uma expressão de que elas têm essa energia criadora, transformadora, que gera, que expande e que é algo milagroso, que vai para além das coisas materiais, dos filhos biológicos, né? Quantas vezes uma mulher morre e ressuscita? Quantas vezes uma mulher perde tudo, é traída, perde a sua imagem, enfim, passa por mortes, por devastações, mas ela tem dentro de si essa natureza regeneradora, que não é só para criar filhos, mas para ela se criar. Nós mulheres parimos a nós mesmas muitas vezes. Nós somos mães de nós mesmas. Muitas vezes nós temos que cuidar de nós mesmas como mães, com carinho, com ternura. Nós temos que nos proteger, abraçar a criança que mora dentro da gente, que a gente foi um dia, mas que continua vivendo em nós. Precisamos ter a noção de nos alimentarmos, de nos protegermos, ser mães de nós mesmas, ser mãe das amigas, às vezes ser mães dos parceiros, né, na nossa profissão, ser mães, de certa forma, das pessoas a que a gente serve, porque a mulher tem esse poder, mas assim, eu queria ressaltar o poder de criar a gente mesmo, de gestar a gente mesmo, depois de mortes ou de mergulhos profundos que a gente tem que dar muitas vezes aí nos nossos mares escuros, né, para nos regenerarmos, para parar de olhar um pouco as coisas lá fora e entrar em conexão com o nosso mundo interior, para nos gestarmos de novo, para quando a gente emerge, né, vir com viço, com vitalidade, como um novo nascimento, realmente, nascer da água, não é? E Iemanjá também nos fala disso, né, do nascimento das águas. Ela nos fala do inconsciente, esse mergulho, esse mundo que parece ser caótico, mas que é uma fusão, é uma mistura de coisas, porque o inconsciente é isso. Iemanjá nos fala do sono, não é? Quando a gente dorme, quando a gente se entrega para as profundezas, que o inconsciente vem à tona. De certa forma, estamos no reino de Iemanjá, né, onde somos regenerados, mas onde as ideias vêm também e onde a gente tem aquela sensação de fusão, né? Freud, ele falava de uma experiência que a criança tem, que ele chamava de sentimento oceânico, não é? Quando ela se sente fazendo parte de tudo, do todo, que não tem limitação, que não tem separação entre ela e o outro, e que ela se sente plena, né? Na verdade, ele está falando de uma vivência do útero, onde ainda não existia separação entre mãe e bebê, era só aquela água quente, aquele mar, né, que tanto nos nutria como nos formava, nos abraçava, nos aquecia. E ele fala desse desejo que nós temos, né, de voltar a esse estado oceânico, essa indiferenciação, onde a gente se sente pleno porque a gente tem a conexão com o todo. Nós temos a noção de fazer parte do todo. E isso é um desejo, claro, de todo mundo. E quando a gente fala de Iemanjá, né, essa mãe que nos leva para essa profundidade, que nos leva para essa carícia, nós estamos falando disso, de voltar ao útero, né, de voltar ao princípio da nossa existência, onde não havia medo, onde não havia dor, não é? Onde éramos peixes, né, que simplesmente existíamos. E por isso essa imagem é tão sedutora. Tem um canto que fala que quem escuta a mãe d'água cantar vai com ela para o fundo do mar. Sim, fala-se de sereia, fala-se dessa sedução da sereia, né? Que nada mais é desse desejo que todo mundo tem de voltar para o útero, de voltar para aquele sono de descanso reparador, para aquela carícia, para o colo materno, para o colo de Deus, não é? Essa sedução de Iemanjá fala de tudo isso, fala do inconsciente, muitas vezes da loucura, né? Porque a loucura é esse mergulho no inconsciente onde não se tem distinção de realidade e de fantasia. E o reino de Iemanjá aponta para isso, porque é no reino da fantasia que a vida nasce. A arte, né? A arte é tão maravilhosa porque ela fala dessa fantasia.
O artista, ele submerge ali no seu mundo, ele busca inspiração, às vezes ele fica tempos ali fantasiando, né, naquela coisa, e de repente ele volta cheio de ideias. Porque é da fantasia, da loucura, né, da imaginação, do inconsciente, que toda a criação começa. E falar de Iemanjá é falar do feminino. E o feminino é isso, né? Algo que pode ser assustador, de tão sedutor que é, né? De tanto que a gente às vezes quer se desligar mesmo da realidade, que é, às vezes o povo fala, eu quero sumir, né? Tá dizendo o quê? Não é que quer morrer, não é que quer se matar, eu quero sumir dessa vida, desses detalhes, dessas... Eu quero ir para esse reino encantado, para o fundo do mar, para o útero da mãe, para o colo de Iemanjá, para essa profundeza que me abriga e me acaricia. E nós, mulheres, temos essa potência. Homens também têm energia feminina, apesar deles não terem útero, né? A potência deles ali é outra, tão importante quanto, mas os homens também têm uma energia feminina de acolhimento, de nutrição, de cuidado. Mas as mulheres, nós fomos privilegiadas. E a primeira e mais importante missão é a cada dia nós mergulharmos no nosso próprio útero, nós buscarmos a nossa nutrição, a nossa proteção, a nossa origem, para nutrirmos a nós mesmas e nos recriar a cada dia, sempre e sempre, quantas vezes for preciso. Eu fico pensando quantos óvulos uma mulher saudável produz durante a tua vida, né? Durante a vida. Nem todos são fecundados, nem todos, né, geraram filhos. Mas eu vou perguntar aí para alguma médica, né? Para algum médico, não sei, vou pesquisar. Mas é uma infinidade, né? Assim como os ovos das peixes, né? E a mulher é isso. A gente tem esse potencial infinito de gerar óvulos, de gerar ovos, de gerar sonhos, de gerar nutrição, e temos então a obrigação de, em primeiro lugar, gerarmos a nós mesmas, tá? Irmos para o nosso útero, para os nossos momentos de recolhimento, sejam eles minutos por dia ou meses, né? Muitas vezes mulheres deprimem e não é depressão, é uma necessidade de ir para essa profundeza para ela se encontrar. E a nossa obrigação termos a manutenção da nossa vida, da nossa saúde física, mental, da nossa família, até do planeta, através desses mergulhos. Irmos para as nossas profundezas, ouvirmos o canto, né, da Mãe d'Água, nos alimentarmos desse útero, desse colo, das novas ideias, esquece todo mundo, eu tô aqui no meu mundo, né, para nos gerarmos, nos regenerarmos e trazermos uma nova versão de nós mesmas para o mundo, uma nova criação, uma ressurreição, ou seja lá o nome que se dê para isso. Então, assim, aproveitando que nós estamos aí no mês de olharmos, né, para as mulheres, eu estou convidando, olhe para o seu lado feminino, olhe para o seu útero, para o útero que você tem e que é potência para gerar vida, do útero energético, emocional, que é potência para gerar amor, trabalho, serviço, para colocar suas ideias no mundo, mas também vá para o seu útero para você se regenerar, para você se criar, se encontrar e trazer para a vida uma nova potência. Um outro dia eu vou contar com mais detalhes a história de Iemanjá, que é lindíssima, é lindíssima. A gente vê só aquela parte gloriosa, né? Mas ela é uma mulher que foi abusada, uma mulher que foi humilhada, uma mulher que foi aprisionada, como dizem hoje, viveu relacionamentos tóxicos, cuidou da casa, cansou, foi embora, enfim, é uma mulher que viveu em plenitude a feminilidade, porque ser mulher é tudo isso também, né? E ela deu uma chance, ela deu um jeito, não é, de fugir disso tudo. Ela era um rio que foi, as montanhas se abriram e ela foi para o mar, da onde ela foi criada, mas também onde ela era a própria criação. E nesse mar ela se transformou nessa mãe, né, nessa grande mãe de todos. É uma história muito bonita, que eu não vou trazer hoje, mas eu vou compartilhar um outro dia. Mas por hoje é isso, né? Salve Mãe Iemanjá, em mim, em você,
Salve a potência criadora, a fertilidade e aquilo que faz com que a gente sempre tenha um útero, um colo, uma substância para nos nutrir, para que a gente possa nos regenerarmos. E claro, espalhar essa água por todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Nutrir, hidratar, acariciar, lavar, porque da mesma maneira em que nós precisamos ser lavados, nós também estamos aqui para limpar os outros. Gratidão, gente. Até a próxima.